adore a Ele, aplaude o nome dEle, glorifique a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Diga comigo assim: quem começa do jeito certo não precisa recomeçar. Fala para alguém do teu lado aí, diga: quem começa do jeito certo não precisa recomeçar. Mas não, fala para essa pessoa, fala assim: irmão, fala para ele, pega para ele, fala assim: meu irmão, quem começa do jeito certo não precisa recomeçar. Amém? Nós celebramos um Deus de novos começos, um Deus que nos dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance, como deu para Pedro, como deu para muitos que estão aqui. Nós celebramos um Deus que levanta aquele que está caído. Talvez você chegou um dia caído, prostrado, chegou aqui talvez no chão, na lama, e o Senhor te levantou, porque Ele pode fazer isso. Ele levanta aquele que está caído, Ele levanta um homem da lama, Ele exalta, Ele dá um nome, Ele coloca num lugar de honra. Este é o nosso Deus, amém? Mas nessa noite Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração, algo muito profundo que eu preciso tratar com você nessa noite. Porque começar do jeito certo para não sangrar depois, começar do jeito certo para não ter que recomeçar sangrando. E recomeçar, meu irmão, é bênção sim, mas dói mais, pesa mais, traz um peso maior, talvez emocional, talvez espiritual, talvez sentimental. Irmão, começar do jeito certo é bênção, é preservação. Recomeçar, meu irmão, sabe o que é recomeçar? É misericórdia. Começar do jeito certo é sabedoria. Recomeçar é misericórdia. Para você que nessa noite decide começar do jeito certo, você está recebendo mais sabedoria do alto sobre a tua vida. Estou pregando para alguém que crê na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a sabedoria dá vida àquele que a possui. Começar do jeito certo é sabedoria para a tua vida, é preservação para a tua vida, é proteção para a tua vida. Mas recomeçar é misericórdia. Para você que nessa noite vai começar do jeito certo é sabedoria, mas para você que vai recomeçar, o Senhor tem misericórdia disponível para você, para mim, para todos que estão aqui. Vamos aplaudir a esse Deus misericordioso. Pode aplaudir, pode adorar. A cada manhã Ele renova as suas misericórdias sobre a nossa vida. Amém? Pega a sua Bíblia, abra por gentileza, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. Abra a Bíblia aí, irmão. Você está esperando abrir a Bíblia digital primeiro. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 3. Aninha, você vem no culto, minha filha. Glória a Deus. Aninha, Léo, ela mora aqui, ó. De vez em quando ela fala: pastor, eu estou vendo o culto, estou ouvindo o culto. Ela põe a cabeça aqui do lado daqui, ó. É o quarto dela. Aí ela falou, eu falei: Aninha, você não está ouvindo? Eu vi, pastor, que o senhor pregou. Eu ponho o ouvido aqui na parede e fico ouvindo tudo, pastor. Aninha, 1 Crônicas capítulo 13, versículo 3. Aninha, isso é bênção. Diz o texto: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Coloca na versão NVI, fazendo favor, a nova versão internacional, esse versículo. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. No 3 você lê forte comigo, hein, gente? 1, 2, 3. Vamos trazer de volta do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Feche os olhos. Pai, fale conosco através da tua palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Meu Deus, a tua palavra
ela é uma espada de dois gumes. Ah, meu Deus, que a tua palavra venha nos corrigir, nos exortar, nos consolar e nos edificar, meu Pai. Venha nos alinhar com o teu propósito, porque, meu Deus, quando começamos do jeito certo, não precisamos recomeçar novamente. Fale conosco, Espírito Santo, fique conosco. Sempre nós te honraremos, Senhor. E toda a igreja diz amém aí, aplaude a Ele mais uma vez. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Saul, ele começou sem obediência e ele termina sem coroa. Começou do jeito errado, começou em desobediência, em desordem, e termina sem coroa. Fala para alguém do teu lado: coloca a tua casa em ordem. Coloca a casa em ordem, coloca as finanças em ordem, coloca a vida espiritual em ordem, coloca, meu irmão, o teu jejum em ordem, coloca a tua fidelidade a Deus em ordem, coloca as coisas em ordem. Porque Saul, ele começa do jeito errado, ele começa em desordem, em desobediência, e ele termina sem coroa. A arca da aliança, essa arca está aqui no altar, porque o seu projeto, né, aquele livro dos sonhos, o seu projeto está aqui dentro da arca. Dentro da arca tinha o pote da provisão com maná, dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, dentro da arca tinha as tábuas das leis, dos preceitos de Deus, e o seu projeto está aqui. É um ato profético. A arca, ela representa a vitória, a arca representa o governo de Deus, a direção de Deus. A arca, meu irmão, aonde a arca ia, a presença de Deus trazia vitória nas batalhas, e a presença de Deus aí na frente na tua vida em 2026. Moisés disse: Senhor, a terra pode ser boa, o anjo pode até ir com a gente, mas se a tua presença não for, não nos faça sair deste lugar. Ei, antes de começar qualquer coisa esse ano, consulte a presença, consulte ao Senhor, busque pelo Senhor, peça direção ao Senhor, peça conselhos e de bons conselheiros. Então a arca, ela é símbolo de vitória, mas a Bíblia, ela vai nos advertir algo aqui que espanta, e diz assim, que nos dias de Saul, não nos importamos com a arca. Nos dias de Saul, não nos importamos com a arca. Isso aqui é terrível, porque Saul reinou sem a presença. Ele reinou, irmãos, ele tinha autoridade, ele tinha posição, ele tinha nome, ele tinha fama, mas o principal, ele não tinha a presença. Ele começa do jeito errado, sem direção, sem temor e sem buscar a presença. E o resultado, sabe qual foi o resultado? Um reinado marcado por loucura, um reinado marcado por transtornos. Saul, ele tinha transtorno bipolar. Saul era um cara que vivia com síndrome do pânico. Diga: Deus me livre. Ataques de ansiedade. Saul tinha ataques de ansiedade. Esse homem começou, meu irmão, em desobediência e terminou sem coroa, porque começou do jeito errado. E hoje o Senhor nos chama a uma reflexão. Na primeira Santa Ceia do ano, o Senhor nos chama. Eu te faço uma pergunta e um apelo à tua consciência: o que é um casamento sem a presença? O que é paternidade sem a presença? O que é ser uma esposa, como está no Salmo 128, sem a presença? O que é ser uma líder sem a presença? O que é uma família sem uma presença? Quem aqui gosta de ver luta do UFC? Levanta a mão. Quebra pau, não gosta. Ah, irmã, que isso, irmã? Você gosta disso, minha filha? Não tem cara não. Você gosta de ver o pau quebrando lá para tudo quanto é lado. É?
Pois é, uma família sem a presença é um ringue, onde cada um, depois da briga, fica despedaçado. Pastor Jerônimo hoje estava pregando. Eu estou de pé desde 3 horas da manhã, e ele me convidou para participar do culto da madrugada. E ele disse assim, me lembra aqui que ele falou, qual que é o nome da enfermidade de Lázaro? Sabe qual que é o nome da doença que Lázaro tinha? Sabe qual que é o nome da doença que Lázaro tinha porque ele morreu? Qual foi a causa da morte de Lázaro? Vem cá, pastor, vem cá. Qual foi a causa da morte de Lázaro? Foi a falta da presença de Jesus. Não, fala de novo. Qual que foi a causa da morte de Lázaro? Foi a falta da presença de Jesus. A irmã está cheirosa, glória a Deus. É isso. A morte de muitos casamentos, a causa, a ausência da presença. Muitas poltronas que estão vazias aqui hoje. Sabe por quê? Talvez a causa seja a ausência da presença. Vamos começar do jeito certo, para não ter que recomeçar depois. Tem jeito. Chama a presença. Vou dizer novamente, vamos começar do jeito certo, para não ter que recomeçar depois. E recomeçar dá certo, irmão, mas dói. Recomeçar dá certo, dá, mas traz um peso maior. Pode trazer talvez alguns danos, e talvez alguns danos que podem ser irreparáveis, mas dá para começar do jeito certo, para não ter que recomeçar. E como podemos fazer isso? Trazendo a presença dele. Vem, Senhor, para minha casa. Vem, Senhor, para o meu casamento. Vem, Senhor, para minha família. Senhor, vem para o meu ministério. Vem, Senhor, para esse projeto, Deus. Senhor, vem, Senhor, porque a tua ausência pode produzir prejuízos e danos imensuráveis. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém aqui ativado? Tem alguém aqui que vai começar de um jeito certo? Saul tinha religião. Saul, ele tinha sacerdote, ele tinha pastor. Mas Saul não tinha o principal, que era a presença. Saul sabia que a arca estava em um lugar chamado Kiriat Jearim. Mas o texto diz que Saul não quis buscar a arca de Deus. Ele sabia que a arca estava lá, e ele não se levantou, ele não se esforçou para buscar a arca que representa a presença de Deus. Ei, tem gente que sabe que tem que fazer, sabe que tem que adorar, sabe que tem que ser fiel a Deus, sabe que precisa servir, não está servindo. Sabe que precisa entregar mais. Fala para o seu irmão, entrega mais, irmão. Fala para ele. Sabe por quê, irmão? O rei Ezequias, ele faz uma oração. Ele diz que a sepultura não pode louvar o Senhor, a morte não pode exaltar ao Senhor. Não pode. Somente os vivos louvarão e exaltarão o nome do Senhor. Cadê os vivos que estão aqui, que vão entregar o seu melhor? Você sabe o que você precisa fazer diante dele. Você sabe como você precisa se portar, se colocar diante dele, irmão. Então se entrega. Olha aí, Marta. Vem cá as duas, Marta e Maria. A Fran está com cara de Marta hoje. Vem cá. A Marta, mais assim, ela chega diante de Jesus assim, o nariz em pé, e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. meu irmão Lázaro não teria morrido. Ela está dizendo assim para Jesus: Senhor, o Senhor vinha aqui, o Senhor comia o frango com quiabo aqui, o Senhor era para estar aqui curando ele.
Aí a Maria vem dizendo a mesma coisa, porém um detalhe: enquanto Marta era altiva no falar, cobrando de Jesus, Maria vem falando a mesma coisa. O texto diz que Maria de joelhos, ela vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Tudo é a maneira como você se coloca diante dele. É como você coloca e derrama o seu coração diante dele. Eu vou dizer para você algo nessa noite. Teu coração, na tua vida, você está no melhor lugar, na hora certa, no tempo certo, começando do jeito certo, buscando a Ele em primeiro lugar, buscando a face dEle, buscando a presença dEle. E Ele diz: todo aquele que me busca será achado, encontrado por mim. Vou te dar 10 segundos para você levantar suas mãos. Você sabe o que você precisa fazer, então adora, então exalta Ele. Ele é digno de toda honra, de toda adoração. Exalta o nome dEle. Vamos, quadrangular, querubins, adore ao nome dEle. Nós precisamos buscar mais, precisamos nos entregar mais, precisamos como criança. Ei, meu amigo Léo, gente grande não adora, é só criança que adora. Gente grande não adora, é só criança que adora. Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o perfeito louvor, a perfeita adoração, é a entrega. Gente grande não adora, criança adora. Então eu preciso ter um coração de uma criança para adorar. Vitória, um dia desse, veio aquele, eu chamei de bezerro, né? É igual um bezerro, né, Lore? O Vitório falou: papai, deixa eu te dar um beijo. Aí começou 1, 2, 3, 4, 5, 100 beijos. Me deu 100 beijos no rosto. Aí depois ele virou, a mãe dele ficou com ciúme: vamos, mamãe, me dá também beijo. Aí ele deu um bocado de beijo nela. Sabe por que eu estou dizendo isso? Adorar é beijar a face do Senhor. Quando você está adorando, você está beijando a face do Senhor. Você está vindo aqui, a Bíblia diz no Salmo 84 que vale mais um dia na presença, um dia no seu tabernáculo, do que 1000 dias em outro lugar. Começar do jeito certo é entender que um dia na presença dele vale mais que 1000 dias. 1000 dias são 3 anos. Um dia de entrega, um dia na presença, um dia na presença dele. Prepara aí para você adorar. Você vai recuperar pelo menos 3 anos perdidos da sua vida. Está querendo adorar, vocês não estão deixando aí em cima não. Vigia aí, irmão. Recomeçar, meu irmão, salva, mas começar do jeito certo preserva a nossa vida. Este é Saul. E a maior tragédia na vida de um homem, de uma mulher, é começar sem a presença. Eu decido, a minha família, como Josué disse, eu e a minha casa. Vocês aí podem servir a outros deuses, mas eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e essa igreja maravilhosa de Jesus, tomamos uma decisão: serviremos ao Senhor de todo o nosso coração. Levanta suas mãos aos céus, isso, adore a Ele. E eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
Será que você pode declarar isso para ele ouvir? Diga: e eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. Veja com os olhos espirituais a sua família aqui. Já estou vendo a tua família do teu lado aqui, em nome de Jesus. Esse ano é ano de salvação na tua família. A presença dele vai trazer salvação para a tua casa. Alguém recebe aí? Alguém crê em nome de Jesus? Saul começa em desobediência, termina sem coroa. Este homem, este rei, dominado pelo medo, pelo pânico, pela ansiedade, pela loucura, agora começa a perseguir quem tinha a presença, começa a colocar culpas em outros, ao invés de trazer a responsabilidade para ele, e termina em tragédia. Quem começa do jeito certo não precisa recomeçar. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para você na palavra de Deus. Um homem na Bíblia que se chama Acã. Diga comigo, Acã. Acã começa do jeito errado. O primeiro passo já começou errado. E Acã termina sangrando. Não só ele, mas muitas vidas. Olha o que diz o texto em Josué, capítulo de número 7, versículo de número 21. Josué 7, 21. É muito forte. Preste atenção nesse texto. Josué capítulo 7, versículo 21. Tem jeito de colocar aí? Quando vi entre os despojos um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei. Diga comigo, cobicei. Cobiçar mesmo que desejar. Eu cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Só para você entender, o maior milagre Deus fez. Qual foi o milagre? Não foi obra do homem esse milagre. Não precisou de usar espada. O próprio Deus, o príncipe do exército do Senhor, o Senhor derrubou as muralhas de Jericó. Diga assim: as muralhas caíram. Esse ano não vai ficar nenhuma muralha de pé na tua vida e nem no teu caminho, em nome de Jesus. As muralhas caíram. E o Senhor disse através da boca de Josué: maldito será aquele que tocar em Jericó, aquele que tentar levantar Jericó. Maldito será aquele que pegar as coisas que estão em Jericó. Versículo de número 22. Aleluia. 22. Josué enviou alguns mensageiros que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Ele olhou e quando ele viu, irmãos, aquele ouro, ele viu prata, viu aquelas roupas da Babilônia, ele desejou aquilo no coração dele. Já começou errado. Ele começou desejando aquilo que não podia. Vou dizer de novo. Ele começou, primeiro passo já errado. Começou cobiçando, começou desejando aquilo que ele não podia desejar. Retiraram-nas da tenda e levaram a Josué e todos os israelitas, que as puseram diante do Senhor. 24. Esse texto é muito, muito forte. 24. Então Josué com todo Israel levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Acor. Fala comigo, vale de Acor. Sabe como que se tornou o nome desse vale até os dias de hoje? Vale da desgraça, vale de Acor. Com a prata, o manto, a barra de ouro e os seus filhos e filhas, os seus bois, seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Não foi ele sozinho, toda a família e tudo aquilo que ele tinha. Olha o que aconteceu. Josué disse: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo o Israel o apedrejou, depois apedrejou também a sua família e os queimou Ele começou do jeito errado.
desejando e cobiçando aquilo que ele não podia. E um detalhe: quem começa do jeito errado, além de sangrar ele sangra também quem está perto dele. O miserável poderia ter sido apedrejado sozinho, mas isso aqui foi uma lição que Deus estava dando para gerações futuras. Cuidado, hein? Dependendo do jeito que você começar, você pode sangrar, mas pode sangrar também quem está perto de você. Um alerta para os nossos dias, um alerta para você, rapaz, para você, moça, um alerta para você que às vezes, por não ter um bom senso, não ter discernimento, acaba começando do jeito errado e daqui a pouco até a mãe está derramando lágrimas de sangue. Foi o que aconteceu com esse homem, com Acã. O resultado de um começo errado, todos sangraram. E um detalhe: Israel foi derrotado na guerra, 30 homens morreram por causa de Acã. A família dele morreu porque começou do jeito errado. Quem começa do jeito errado, sangra, e faz sangrar pessoas que estão perto de você. Meu coração hoje chorou quando eu estava perto de uma moça, uma menina. Atitudes de um pai fez essa menina sangrar, tem feito uma família sangrar, porque começou do jeito errado, não deu ouvidos para as pessoas certas e deu ouvidos para pessoas erradas. Mas é uma advertência, um alerta para todos nós: quem começa do jeito certo não precisa recomeçar. Mas se hoje você precisar de recomeçar, há um Deus misericordioso para nos dar uma segunda oportunidade. Você pode adorar e pode aplaudir ao nome desse Deus. Jericó era primícias. Deus usa Josué para dizer: não põe as mãos, porque as primícias pertencem ao Senhor. E princípios que são quebrados, meu irmão, quebram uma vida inteira e fazem muitos sangrarem. Mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, que se depender de você, nesta noite, meu irmão, você está começando do jeito certo, e pode ter certeza, o teu final também vai ser do jeito certo, em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Judas começou perto, diga, começou perto. Começou como? Começou perto, mas com a motivação do coração errada. Cuidado onde você tem colocado, ou em quem você tem colocado as suas motivações, as suas expectativas. Pastor, o que levou Judas a trair Jesus? O que levou esse homem a trair Jesus? O que eu acredito está mais próximo de ser o que a história cristã diz, que Judas, tanto que o nome Judas foi dado por Deus. Judas é louvor. Você ia pôr o nome do seu filho de Judas? Depois do que aconteceu, não. Mas se ele tivesse dado certo, talvez. Judas, ele foi escolhido por Deus em oração. Jesus orou, ele foi resposta de oração. Um dos 12. Ele começou perto. Judas, a história cristã vai dizer que a família, eles esperavam que Jesus fosse como se fosse um líder militar. Eles esperavam que Jesus viesse para acabar e destruir os romanos, cortando a cabeça dos romanos, vindo com poder, militarismo. Judas pensava assim: aí vem Jesus agora. E o discurso, a mensagem de Jesus é: amai quem tem te perseguido. Isso aí deu um nó na cabeça do cara.
Aí vem Jesus dizendo agora: ei, se alguém te amaldiçoa, abençoa. Não paga com a mesma moeda não, porque tem gente que é assim: ah, mexeu comigo, toma lá da cá, bateu, vai levar o troco. É, irmão, eu lembro, era criança, meu pai, e ninguém podia fechar o meu pai não. O homem, eu vou contar, hein, pai, ele andava com um pé de cabra dentro do carro. O camarada vinha assim para fechar ele arrancava o pé de cabra, levantava: vem que eu racho a sua cabeça. Não, Jesus libertou. O homem hoje é cheio da mansidão, do domínio próprio. O paizão arrebenta. É verdade. Mas se eu lembro uma vez, ele contava que minha mãe fez raiva nele. Sabe o que ele fez? Ele pegou um arco de flecha, aquele de índio, mirou para dar nela, Daniel. A minha mãe falou assim que a flecha passou assim, pertinho dela. Até ventou, né? Mas hoje é uma bênção, gente. Aplaudir a Deus pela vida deles. 45 anos de casados, para a glória de Deus. Eita, glória a Deus, hein? 46. Está arrumando neném também? Escuta, Judas, ele começou perto. Ele começou andando do lado da porta, mas nunca entrou por ela. Judas, ele teve o melhor pastor. Imagina você ser pastoreado por Jesus, mas nunca quis ser pastoreado. Judas, ele andava com o caminho perto dele, mas nunca andou no caminho. Andava à beira do caminho. Fala para alguém do teu lado: sai da beira e vem para o caminho. Fala para ele. Judas, ele andava perto da verdade, mas ele preferiu optar pela mentira, pela falsidade. Ele andava com o dono do céu, mas ele preferiu abrir a bolsa missionária do ministério de Jesus e tirar de lá. Ele andou com o dono da vida, mas ele preferiu a morte. Começou perto, mas começou do jeito errado. Quem está comigo aí diz amém. Eu poderia pregar uma outra mensagem, mas Deus falou assim: é tempo de começar do jeito certo. O único que começou e não precisou recomeçar é o Senhor Jesus Cristo. A minha motivação não pode ser colocada no homem. Quem gostou do Léo ministrando aí, diga glória a Deus. Pode ser o melhor adorador. Irmãos, esse meu amigo, ele carrega o céu com adoração. Mas um detalhe: se eu colocar minha motivação no homem, eu vou me entristecer. Se você colocar toda a sua motivação em um homem, por mais de Deus que ele seja, ele pode te entristecer. Um dia ele pode te magoar. É por isso que o autor aos Hebreus capítulo 12 versículo 2 diz: olhai para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Os nossos olhos, a nossa motivação 100% precisa estar nele. Os nossos olhos 100% nele. Eu posso olhar, eu posso confiar sim no homem de Deus, no levita, no adorador, sim, mas eu preciso entender que a minha maior motivação, a minha maior, meu irmão, meu maior desejo, a minha maior expectativa precisa estar nele, no Senhor. Fique de pé no seu lugar. Levante a sua mãos. Da minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Diga pra ele, vai. Dono dos meus dias. Cante, cante.
está esperando pela vinda de Jesus, joga a tua mão lá em cima e canta que Ele virá. Diga vamos, e Ele virá. Levanta as suas mãos, levante. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. E vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. E vejam, Ele traz consigo. Joga a tua mão em cima, vai. A morte venceste, o véu tu rompeste. Será que você pode dizer pro céu ouvir essa noite? Vai! O céu te adora, pois ressuscitaste. Será que você pode dizer que Ele é invencível? Diga, diga para agora. És invencível. E hoje pra sempre, pra sempre, pra sempre, Ele reinarás, e teu é o reino. Acima de todo nome está. Cante comigo, vai. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive e ressuscitou. Ouça, Judas se tornou um religioso. Diga religioso. Sabe por quê? Porque nada mais tocava o coração dele. A palavra não tocava mais o coração dele, o louvor não tocava mais o coração dele, os milagres que Jesus realizava não tocava mais o coração dele. Ele se tornou um religioso. Sabe quando eu me torno um religioso dentro da igreja? Quando a palavra do Senhor já não é mais como uma espada que me confronta, que me rasga por dentro. Eu me torno religioso quando eu estou numa atmosfera de adoração da presença dEle. Eu não mais sinto a presença, eu não choro mais. É porque eu coloquei as minhas expectativas em pessoas, em alguém, ao invés de colocar nele. Vamos começar do jeito certo, minha gente. Levante as suas mãos aos céus. É tão lindo porque Jesus, Ele começou do jeito certo e não precisou de recomeçar. E por que que Ele não precisou de recomeçar? Porque Ele começou renunciando à vontade dEle. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade. Será que você pode fazer essa oração comigo? Será que nessa noite você pode dizer: Senhor, eu renuncio a minha vontade para fazer a Tua vontade? Diga comigo: Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. Diga: seja feito o Teu querer em mim, Senhor. Ele começa com renúncia, Ele começa com entrega, Ele começa com obediência, porque Ele foi obediente até a morte de cruz. Para começar do jeito certo, para não ter que recomeçar, eu preciso começar fazendo a vontade dEle, em obediência. Eu preciso me entregar. E Ele se entregou. E como um cordeiro mudo não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Mas o Senhor lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Quem começa do jeito certo
não precisa recomeçar. Eu decido começar do jeito certo. Quem decide começar do jeito certo aqui, levanta a sua mão para o céu. Quem decide começar do jeito certo, meu irmão, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, teu ministério, na tua família, em todas as áreas, diga comigo assim, diga comigo: diabo, você perdeu, em nome de Jesus. Você vai receber a Santa Ceia neste momento. Você vai receber, porque a ceia é isso, é uma decisão de começar do jeito certo. A ceia é para você que nessa noite decide começar do jeito certo, mas para você também que vai recomeçar. Para todos nós, a ceia é para mim e para você, para todos que desejam obedecer ao Senhor, renunciar à sua vontade e fazer a vontade dele. Pode servir a igreja. Receba neste momento o corpo e o sangue de Jesus.